Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Emma, como é que estás? Olá, Léo, eu estou bem, espero que tu também e todos os nossos seguidores estejam bem, cheios de saudades nossas, porque será bom sinal. Exatamente. Antes de mais, antes de entrarmos neste episódio especial, nesta tão esperada segunda parte do episódio das transferências, é preciso acho que podemos fazer um pedido de desculpas e também agradecer o pedido de desculpas porque já não tínhamos um no intervalo há muito tempo, mas tal como eu e a Emma estávamos a falar aqui antes de começarmos a gravar o podcast, também tivemos o Portugal Olímpico que continua disponível no nosso Instagram. Lá sim fizemos o acompanhamento da nossa seleção nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio e também daquilo que se foi passando. Infelizmente depois também não tivemos a oportunidade de fazer um episódio final do Portugal Olímpico a fazer o rescaldo de tudo. Eu aqui admito que foi por minha culpa, eu fui levar a vacina do Covid e estive completamente de rastos durante aí 2 ou 3 dias e portanto não consegui de todo gravar. A Emma ainda tentou, só que eu estava mesmo completamente fora dela, mas já recuperei. A Emma também já está aqui recuperada e portanto estamos preparados para esta segunda parte deste episódio das transferências relativas ao Campeonato de Placar Handball 1, portanto só nos vamos focar aqui na vertente masculina, depois mais à frente vamos ter também fazer um episódio sobre a vertente feminina, a nossa primeira divisão feminina, que também já conta com muitas mudanças. Temos equipas que realmente têm-se mexido muito e bem, em caso, por exemplo, do ser 1º de Maio, o próprio Alpendurada, que já conta com várias transferências. Nós depois, mais à frente, vamos então falar sobre isso. Emma, vamos começar então pela, pelas equipas que nós já tocámos anteriormente, mas que desde então tiveram algumas mudanças. O Porto não teve ainda mais nenhuma novidade, pelo menos que seja oficial. Relembramos que entraram Sebastian Franzen, Diogo Oliveira, Pedro Cruz e Pedro Valdés, saíram André Gomes, Miguel Martins e Manuel Spath. André Gomes foi para o Melsungan, Miguel Martins para o Pique Cheguete e o Manuel Spath, se eu não me engano, foi para o Hamburgo. Exatamente, Miguel Martins, que já tivemos algumas imagens dele também a jogar com o Pique Cheguete, é um pouco diferente, não estávamos propriamente habituados a vê-lo sem ser com o símbolo do Porto ao peito, mas já lá está, tal como o André Gomes que está na Alemanha e o Manuel Spath, a mesma coisa. O Sporting também teve algumas entradas, várias entradas de Joseph Folks, de Gassamá, André José, Nathan Soares, Erekle Arshenashvili e Jonas Tidman, e também tiveram a entrada da família Costa, acho que podemos dizer assim, Ricardo Costa que chega para o papel de treinador principal e depois Francisco Costa e Martim Costa aqui, no fundo uma resposta àquilo que o Porto fez em ir buscar Pedro Valdés aos Leões, respondem a irem buscar aqui 2 talentos jovens, 2 produtos, não acho que sejam, possa dizer, nomeadamente da formação do Porto, porque eles fizeram a formação, tiveram emprestados, chegaram ao Porto, mas agora se diria que a última época é que eles começaram verdadeiramente a afirmar no Porto. Mas o que é que te parecem aqui estas contratações do Francisco e do Martim? E depois já falamos um bocadinho mais do Ricardo. Tocando aí na parte dos produtos de formação, achei graça porque eu acho que podemos dizer que o Martim e o Francisco são produtos de formação do pai, porque eles foram formados basicamente no Colégio Internato de Carvalhos, onde o Ricardo Costa foi coordenador da formação durante mais de 10 anos. E depois disso acabaram sempre por seguir um bocadinho as passadas do pai. O ano passado o Martim acompanhou o pai no Gaia, depois este ano foi a vez do Kiko em Avanca, e no próximo ano vão estar os 3 juntos no Sporting, como tu referiste. Foi assim, se calhar uma resposta, uma tentativa de resposta ao Porto depois daquela saída de Pedro Valdés, mas esta chegada ao Sporting acho que é, eu diria, interessante, porque é um treinador novo numa equipa totalmente nova, com muita juventude. Vai ser um Sporting muito diferente daquilo que estamos habituados nos últimos tempos. E sabemos que Martim Costa, não sabemos muito bem como é que ele vai estar, porque é de relembrar que ele acabou por não terminar a época no Porto devido a uma ruptura de ligamentos. Está agora na fase final da recuperação, vamos ver como é que ele se encontra fisicamente, a que nível é que ele está, e se conseguir estar ao nível que estava, sem dúvida que é uma adição extremamente importante para o Sporting. O Francisco, embora ainda muito jovem, está a ser neste momento também uma das estrelas no campeonato sub-19, é um jogador muito promissor, lateral direito ou ponta direita, não sei bem em que posição é que ele irá jogar no Sporting, mas estou curiosa para ver como é que ele tão jovem se vai adaptar a um clube que tem os objetivos altos. Sim, eu acho que vai ser interessante. Relativamente ao Martim, nós falámos muito
ao longo da época sobre qual seria o papel do Martim, olhando um bocadinho para o Porto, né? Porque sempre dissemos que com os jogadores que ele tinha à sua frente ia ser complicado ele conseguir, porque tendo Rui Silva e Miguel Martins à sua frente na hierarquia dos centrais, sabíamos que ia ser complicado o Martim sequer ter os minutos que precisava para evoluir e tentar optimizar ao máximo o seu talento, que nós sabemos que o tem. Aliás, nós estamos a falar de um atleta que com 18 anos foi um dos meus marcadores do Campeonato Pacaran de Bolu na época em que esteve no Gaia, não foi? Sim. Não sei se ele tinha 17 ou 18 na altura, mas era claramente um fora de série, ele tinha médias de 7, 8 golos por jogo, o que realmente confirmou o seu talento e aquilo que ele já tinha feito no ano anterior, na altura na segunda divisão. Portanto, acho que vai ser muito interessante, concordo com tudo aquilo que disseste relativamente à juventude, e acho que vai ser aí, o Ricardo Costa vai ter um papel muito importante, mas eu acho que se calhar um pormenor que nós não nos podemos esquecer é o trabalho que ele teve no Colégio dos Carvalhos, que é uma das melhores escolas de handball do mundo não, de Portugal, do mundo não sei, mas de Portugal é de certeza. É o Ricardo, esse papel que ele teve também de coordenador vai ser muito importante para uma equipa tão jovem, porque basta olharmos um bocadinho para os nomes que mencionámos anteriormente: André José, Nathan Soares, Eric Larchenashvili, Francisco Costa, Martim Costa, são aqui 4, 5 atletas novos que chegam, bastante jovens. O Nathan Soares acho que é capaz de ser o mais velho, ele tem 23, 24? O 23 por aí. ou 24, mas 23 também... ou 24, exato. Portanto é muito jovem. E eu acho que vai ser também importante o papel dos outros atletas que já lá estão, mesmo que possam ser jovens. O exemplo, por exemplo, do Salvador, que conhece o Martim das seleções jovens, e que não deixa de ser jovem, mas já está no clube há mais tempo. Eu acho que também vai ser importante o papel que ele, por exemplo, pode ter. Claro que estamos a colocar já muita pressão nos ombros de alguém como o Salvador, não é? Mas pelos anos que ele tem de casa e também por ter essa juventude, acho que vai ser importante, não sei se concordas aqui comigo, em integrar o Martim, o Francisco, o André. Claro que sim, acho que o Salvador vai ser um dos jogadores que vai ter um papel mais importante. Isso acontece com o Martim, com o André José, eles acabam por se conhecer das seleções e acabam por ter uma ligação, e o Salvador aí irá ajudar, mas tenho a certeza que os jogadores também, como o Carlos Ruesga, será muito importante tanto para o Martim como para o André José, para muita partilha de conhecimentos. E sabemos que o Martim não é um central puro e duro, é um primeira linha nato, acho que podemos dizer assim, porque ele facilmente se adapta a qualquer uma das laterais ou a central. É um jogador muito forte e com muita tendência para o remate e para o 1 para 1, mas acho que, como eu disse, vai ser um Sporting muito diferente daquilo que estamos habituados a ver. Por acaso é um dado interessante que eu me lembrei agora de ver, que não vi, mas prometo que irei ver e na próxima vou mencionar, comparar a média de idades do plantel do Sporting da última época e desta época que vem, porque acho que vai ser uma diferença muito grande. Houveram saídas de jogadores muito experientes como o Tiago Rocha ou o Bingo, e a entrada de muitos jogadores jovens, até mesmo os pontas que vieram são jogadores relativamente jovens, e acho que vamos ver aqui um Sporting com uma vida diferente, e também acho que tem muito a ver com aquilo que é o trabalho de Ricardo Costa, que está habituado a trabalhar com jovens. Vamos ver como é que vai correr, porque sabemos que a fasquia está muito elevada e começar uma equipa quase do zero não é fácil. Sim, e acho que podemos garantir que aqueles primeiros tempos vão ser complicados, especialmente quando o Sporting tiver jogos de grau de dificuldade mais elevado. A equipa ainda não se conhece muito bem, sabemos que para a qualidade que tem os primeiros jogos contra equipas teoricamente mais fracas serão mais acessíveis, mas quando começar a ser a doer e quando encontrar um adversário que realmente lhe coloque mais dificuldades, aí é que vai ser difícil, e aí é que vamos ver essas rotinas realmente a formarem-se. Quem também vai ter que formar muitas rotinas, Emma, é o Benfica. Nós falámos aqui muito, ainda antes do primeiro episódio, de que o Benfica não tinha grandes transferências. Depois, entretanto, fizemos o primeiro episódio e começaram a surgir algumas, e depois têm vindo em catadupa. Começando pelas saídas, Kevin Ocas, Pedro Loureiro e Matias Cholesnik saíram, este último porque veio uma adição de peso, como é Rogério Moraes, o pivô brasileiro, que chega, tal como o Demis Grigoras, como o Tadej Klun e tal como o Jonas Kalman. É aqui um investimento forte novamente do Benfica, um investimento muito forte, uma mistura também de muita experiência, com atletas que estavam a começar a afirmar, para além do Alexis Borges, que nós já tínhamos falado anteriormente, e começando aqui pelos pivôs, porque isto foi algo que foi muito falado, mesmo lá fora.
Eu acho que foi o Azier que disse, o jornalista espanhol, o Azier Orbide do Balonmano atual, que disse que o Benfica podia ter uma das melhores duplas de pivôs do mundo com Alexis Borges e Rogério Moraes. Um, É uma declaração forte, mas a qualidade está lá. Não sei se é uma das melhores do mundo, mas de Portugal está claramente nessa luta, porque estamos a falar de um Rogério Moraes de 27 anos que está a entrar no pico da carreira. Normalmente os jogadores tendem a chegar ao pico aí por volta dos 27, 28 anos, e um Alexis Borges que, apesar de ter tido algumas lesões, não deixa de ser o Alexis Borges e um pivô que é capaz de, não diria vencer jogos, mas tem um papel importantíssimo tanto no ataque como na defesa. Sim, claramente que o Benfica este ano está a apostar, acho que mais do que alguma vez fez, pelo menos nos últimos tempos, e os pivôs são a porta para isso. E realmente, não sei se dizer que é uma das melhores duplas do mundo, isso depende de que é uma das, Claro. metermos aí no top 5, 6, 7, talvez se encaixe, sem dúvida que são dois Sim, talvez pivôs. num top 10 se Sim, calhar é capaz de entrar nessa não luta. deixa de ser uma das melhores duplas do mundo. Sim. O Alexis Borges é um jogador que nós conhecemos muito bem, que é um jogador extremamente importante defensivamente como ofensivamente. Já falámos um bocadinho dele na primeira parte deste episódio de transferências. Pegando no Rogério Moraes, acho que foi uma bomba que pouca gente ou quase ninguém estaria à espera. De referir que primeiro houveram uns pequenos rumores sobre a possível chegada ao Sporting, isto quando o Vesperman anunciou a saída de Rogério Moraes. Nós sabíamos, desde o ano passado talvez, que tivemos a oportunidade de falar com o Rogério. Ele confessou vontade de jogar em Portugal e que gostava muito de Lisboa, e acabou mesmo por acontecer. Nós até utilizámos no dia 1 de abril do ano passado essa brincadeira da transferência de Rogério Moraes para o Benfica, exatamente por ele ter confessado que gostava de jogar em Portugal e em Lisboa, e acabámos por acertar. E eu acho que o Rogério parece-me ser um jogador que quer ter novas experiências. Ele passou pelo Kiel, apesar de ser uma passagem muito curta. Foi o seu primeiro clube na Europa, depois esteve ao serviço do Vardar, onde venceu 2 Ligas dos Campeões, teve no VES, para mim agora quer experimentar outro campeonato, um campeonato que ele confessou que gostava de jogar, e acho que é uma adição de muito peso para este Benfica. É um excelente defensor. Eu acho que o Rogério, mais do que atacar, é uma adição extremamente importante na defesa, e ofensivamente também é um muito bom pivô. Portanto, aqui vai ser, eu acho que o Chema Rodrigues vai ter problemas bons para resolver com Alexis Borges, Rogério Moraes e Paulo Moreno, para poderem fazer-se descansar uns aos outros. Tanto defensivamente como ofensivamente, acho que o Benfica, em termos de pivô, está muito bem servido, e esta saída de Matic, que estava a crescer e a afirmar-se como uma peça importante neste plantel, acaba por ficar esquecida, porque estas adições claramente vieram acrescentar muita qualidade. Sim, eu acho que o Matic era um jogador, acho que tocaste aí no ponto, veio a crescer e a afirmar-se mais no Benfica. Teve muito azar, porque estamos a falar de um pivô que realmente fisicamente, mais do que propriamente um Alexis ou o Rogério, destacava-se. Era um pivô mesmo muito grande, e no campeonato português eu acho que ele também sofria várias vezes disso, tal como já tinha feito na altura no campeonato francês, quando ele veio. Eu lembro-me que uma das coisas que se disse, penso que foi o presidente do clube, que disse que ele tinha sofrido muito porque estava sempre constantemente a jogar contra atletas mais baixos e menos fortes fisicamente, e portanto uma pancada dele acabava sempre por ter um efeito brutal nos seus adversários. Ele acabava por ter muitas lesões também ele parecia ser um bocadinho duro de rins. Agora com Alexis e Rogério, mais o Paulo Moreno, que também não nos podemos esquecer, acho que defensivamente pelo menos o Benfica ficasse com aquela zona central assegurada, e depois com os outros reforços também foi buscar aqui o Demi Grigora e o Tadej Klun para a primeira linha, e depois o Jonas Kalman a colmatar. Aqui interessante, não é? Vem colmatar o Rogério, vem colmatar o João Paes, que termina a carreira, mas estamos a falar de um ponta com 40 anos, para vir colmatar a saída ou o fim de carreira de um ponta de 33, como tinha Sinceramente, não me lembro. o João Paes. Eu acho que tinha 33, mas de qualquer forma acho muito interessante. Mas o que é que te parece aqui estas três contratações? Acho que o Benfica, principalmente ali na lateral direita, também com a saída de Niocas, precisa de acertar num bom lateral direito.
visto que até o próprio Chema Rodrigues já o disse, que o Belon acaba por ser mais utilizado como central do que propriamente como lateral direito, e esta contratação do Demis Grigoras vem à procura disso. Relativamente a um jogador esloveno, que eu não sei dizer o nome dele, mas vou tentar, Tadej Klun, Eu não digo sei. Tadej Tadej? Kyun, mas eu não faço a mim, isto deve estar Não tudo sei. errado. Eu Isto ainda deve não estar ouvi. tudo Quando nós errado. começarmos a ouvir, vamos acreditar como é que Exatamente. se diz. É um lateral esquerdo muito jovem, vem para jogar com Diordic, fazer descansar Diordic, talvez, porque sabemos que o Diordic é uma peça muito fundamental neste plantel do Benfica, e será bom também para este jogador esloveno começar a crescer, e talvez estejamos a assistir aqui alguma ligação entre o Célia, o clube esloveno, e o Benfica. Depois também saiu o Matic Solesnik para lá, o jogador de lá, esloveno, e se calhar esta ligação será interessante, porque sabemos que esta escola eslovena é muito boa e lança muitos jogadores para nível Champions, para grandes clubes, e poderá ser bom para o Benfica. Pegando aqui no Kalman, o ponta esquerda de 40 anos, eu acho que, apesar da idade, o Kalman é um ponta extraordinário, um jogador extraordinário. Ofensivamente, acho que será mais ou menos fácil arranjar um jogador de um nível parecido, mas em termos de experiência e defensivamente é um jogador que acrescenta muito ao plantel. Nós víamos muito no pique cheguei do Kalman a defender o 3-2-1 à frente, um 5-1 à frente, ou defender como segundo e terceiro defensor. É um ponto que é muito alto, muito móvel e muito bom defensor, e vai dar aqui muitas soluções ao Benfica. Sabemos que o Diordic não defende a segundo, e aí, além de Keita, tem outro ponta esquerda com excelentes características defensivas, e acho que este plantel do Benfica está a ser pensado com muito pormenor, com muito detalhe, e estou extremamente ansiosa de ver o que é que eles podem fazer, como é que se integram no plantel, e o que é que isto pode dar, porque acho que temos Benfica a querer apostar, a sair daquele terceiro lugar, e vamos ver se irão conseguir. Até porque, falando há pouco daquela questão do Célia, se eu não me engano, o Stefan Terzic, que jogou no Benfica, o lateral, também foi para lá. Portanto, há aqui Benfica e Célia intimamente ligados. Seguimos então, Emma, para o quarto classificado, como foi o Águas Santas. O Águas Santas, que desde que nós falámos, ainda não teve mais nenhuma alteração. Teve a chegada do Miguel Batista. Teve a chegada do Miguel Batista, proveniente de Espanha. E Emma, aqui também mais uma vez a reforçar, não é, a primeira linha, um jogador com mais experiência do que aqueles que tinham apresentado anteriormente, o Rubén Ribeiro, o André Sousa, o Alexandre Magalhães e o Miguel Pinto. Mas o que é que te parece este regresso aqui do Miguel a Portugal, que depois de ter ido as últimas duas épocas para a Espanha, que sabemos que os jogadores depois de saírem de Portugal acabam por desaparecer sempre um bocadinho do radar, especialmente quando não vão para as equipas de topo que nós estamos habituados a ver na Liga dos Campeões. Mas o que é que parece aqui este regresso do canhoto, e também o que é que achas que pode acrescentar demais aqui a equipa de Ricardo Morano? O Miguel Batista, tal como tu referiste, apesar de ser um jogador jovem, é um jogador que já acumulou algumas experiências. Esteve no Futebol Clube do Porto, depois esteve cedido em Avanca, depois foi então teve no ABC uma época e foi para a Espanha, para o Cangas. E agora regressa a Portugal já com uma bagagem diferente. É um lateral direito que já fez 2 jogos, salvo erro, pela seleção A. Já teve a sua oportunidade com o grupo de Paulo Jorge Pereira. É um jogador muito alto, muito forte fisicamente, mas tem um problema que o peso e a altura acabam por trazer, que não é muito explosivo, não é um lateral direito que joga muito no 1 para 1, é mais pausado, mais pautado, e procura muito mais o remate, mas é um jogador que com a sua experiência vai tentando melhorar ou usar as suas capacidades físicas de outra forma, e acho que é uma adição muito importante para este plantel do Águas Santas, que viu sair uma das suas peças fundamentais, o Pedro Cruz, para o Porto, e aqui com algumas adições importantes, e acho que sem dúvida Miguel Batista vai trazer coisas interessantes para a Maia. Sim, a saída de Pedro Cruz, de Nuno Grilo, que também acabava por oferecer sempre esse poder de remate exterior, a saída também do Henrique Carlota, que entretanto já foi anunciado
no ISMAI, já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, e também, e nós não temos falado muito de renovações, mas eu acho que é importantíssimo nós mencionarmos aqui no Águas Santas a renovação de Pedro Seabra Marques. Todos nós, ou pelo menos eu e tu, e acredito que quem nos acompanha, viu aquela final, a meia final da Taça de Portugal, em que Pedro Seabra Marques realmente saiu muito emocionado dessa partida. Falava-se muito que iria terminar o final da sua carreira, e vimos a forma como também foi cumprimentado pelos seus colegas e pelos seus adversários também. O facto de vir renovar contrato com o Águas Santas e atuar pelo menos mais uma época e estar presente neste regresso do Águas Santas às competições europeias, eu acho que é importantíssimo, ainda para mais quando se está a falar de um treinador novo, de vários jogadores que chegam, e também da saída de Pedro Cruz, esta experiência que ele vai oferecer, já para não falar da qualidade inegável que ele tem. Acho que é muito importante. Não temos falado aqui de renovações, mas eu acho que esta do Pedro Seabra Marques é importante de mencionar. Emma, seguimos novamente para a capital e para o Belenenses que também teve algumas saídas, nomeadamente Luís Monteiro do comando técnico da equipa, e também de Miguel Moreira da baliza e do Felisberto Landim, eles que também já têm todos uma casa nova, já vamos falar mais à frente sobre isso, e tiveram aqui também uma aposta na juventude, não é, Emma? Para além de João Galego Garcia ter chegado proveniente do Vitória, tem Tiago Silva, Luís Cabral e o Nilton Melo, 3 atletas muito jovens, e também o Uros Markovic, que eu acho que nós já estamos mais habituados a ouvir falar pelas épocas que ele fez, não só no Vitória, mas também ao serviço do Boa Hora. A época passada esteve a jogar na segunda divisão no Clube Recreativo Alto Moinho, mas ele só tem 24 anos, é um pivô ainda bastante jovem, mas acho que nós já estamos tão habituados em ouvir o nome dele ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, que acaba por parecer um bocadinho mais velho. O que é que te parece esta aposta na juventude? O Belenenses tentou, depois da época passada, ter chegado às competições europeias, acaba por falhar esta novamente. Uma aposta aqui na juventude que também parece ser uma tendência quando falamos das equipas de João Galego Garcia. Foi assim no Vitória e também parece estar a ser assim agora aqui no Belenenses. Sim, realmente as equipas jovens acabam por ser um bocadinho também imagem de marca de João Galego Garcia, pelo menos também só temos como referência a época passada, mas Sim, mas são... e agora este ano está a ir pelo mesmo caminho, mas também é de salientar que grande parte deste plantel do Belenenses transita da época anterior, onde existe muita experiência, e a adição de juventude acaba sempre por ser importante nestes plantéis. Tiago Silva, que é um guarda-redes que esteve no Vitória na última época, eu acho que ele nem se chegou a fazer nenhum jogo devido à lesão que ele já trazia desde que esteve no Benfica. Calculo que agora esteja bem fisicamente e que possa voltar a aparecer. Luís Cabral e Nilton Melo chegam os dois do Sporting, 2 laterais esquerdos extremamente jovens, mas com muita qualidade e que eventualmente irão conquistando o seu espaço no plantel e irão trazer talvez alguma irreverência da juventude que o plantel do Belenenses não tinha. E o Markovic, como tu falaste, apesar dos seus ainda 24 anos, já estamos habituados a ouvir falar nele. É um pivô que é interessante, não é um pivô muito forte fisicamente, mas é um pivô que sabe correr, sabe fugir, sabe ganhar as posições. Eu acho que é um pivô bastante interessante e que pode ajudar aqui a dar outro tipo de soluções também ao ataque do Belenenses. Lá está, é uma equipa que praticamente continua da época passada, apesar de ser um treinador novo. Não sabemos como é que vai ser o estilo do jogo, mas não irá alterar muito, mas já há aqui alguma entrada de juventude que poderão trazer outro tipo de soluções a este plantel. Vemos aquilo então que vai acontecer com esta equipa do Belenenses, a equipa do Belenenses que terminou em 5º lugar, acaba por falhar, se é que podemos dizer isso, o acesso às competições europeias, apesar de sabermos que se calhar o Águas Santas partia na frente pela qualidade que tinha a época passada. Este Belenenses que quer então regressar às competições europeias e que, portanto, para além de ter várias renovações, tem já aqui pelo menos estes 4 reforços: Tiago Silva, o guarda-redes, Luís Cabral e Nilton Melo, e depois o Uros Markovic. Emma, passamos agora para as equipas de quem nós ainda não falámos, não é? As equipas que nós ainda não falámos, e começamos pelo Madeira SAD. O Madeira SAD que viu sair, ela disse mesmo, para o Luxemburgo, e que entretanto já tem 2 chegadas confirmadas: o João Fernandes, que vem do ABC, e depois o Tomás Abreu, que esteve no Marítimo e que na época de 2020-2021 esteve no Póvoa por empréstimo do Futebol Clube do Porto. 2 chegadas, uma do Tomás Abreu para a ponta, do João Fernandes para a primeira linha, e para tentarem comatar a saída de um atleta como é
ela disse mesmo que nós sabemos que era uma peça fundamental da manobra ofensiva da equipa do Madeira SAD. Sim, sabemos que o Ela disse medo se afirmou como se calhar o jogador mais influente e mais importante desta equipa de Madeira SAD, mesmo no plano defensivo, mas principalmente ofensivamente, era sempre um dos melhores marcadores e é uma perda que é difícil colmatar para o Madeira SAD. Mas a entrada de João Fernandes, que fez uma excelente época, na minha opinião, ao serviço do ABC, é um jogador que para o Madeira é um jogador muito importante porque se consegue adaptar tanto na lateral esquerda como na lateral direita, e sabemos que o Madeira não tem um plantel de jogadores profissionais alargado e então precisa deste tipo de jogadores que se consigam adaptar a mais do que uma posição. Acho que o João Fernandes tem isso e também é um bom defensor, portanto acho que é uma adição importante e que será bom para a equipa de Paulo Fidalgo. A chegada de Tomás Abreu, um jovem madeirense que acabou por vir para o continente, para o Futebol Clube do Porto. Na última época esteve, tal como tu referiste, emprestado ao Póvoa e agora vai por empréstimo para a Madeira para ter mais tempo de jogo. Nós sabemos que os jogadores que vão para a Madeira, tal como aconteceu com o Nuno Reis no ano passado e este ano irá continuar na Madeira, acabam por assumir mais tempo, e o Tomás irá com esse papel de crescer. É um jogador ainda muito jovem e será uma aposta do Porto para o longo prazo, é o que isto indica ou quer indicar. Claro que vai depender da prestação do Tomás, mas acho que esta é uma oportunidade muito boa para o jogador mostrar aquilo que vale na equipa de Funchal. E falas de pontas e mencionar, há pouco também não falámos de renovações, mas ficar contente pela questão do Francisco Tavares continuar também em Alvalade, um ponto que eu pelo menos gosto imenso, e portanto manter, acho que foi uma aposta muito, muito correta por parte do Sporting em continuar com o Francisco e o Nuno Reis também. O Sporting, acho que, falando só de pontas direitas, o Nuno também é um desses pontas direitas jovens que cada vez se afirma mais como um valor seguro na ponta direita, e aquilo que ele também tem feito no Madeira SAD tem sido muito interessante, a bater à porta mesmo de regressar a Alvalade. Continuamos então para o Ismael Ema, saída de Ricardo Moreira, que vai para o Águas Santas. Ele que realmente, quando chegou ao Ismael, acaba por fazer uma boa época, se calhar melhor do que aquilo que a maior parte das pessoas esperava. Entretanto, faz esse final de época, sai, entra num Silva proveniente da equipa da São Joanense, e também Alfredo Torres, Henrique Carlota e Miguel Salgado. Miguel Salgado e Alfredo Torres, dois jogadores mais jovens, não é? O Miguel também já com alguma experiência ao serviço do Gaia, o Alfredo também já passou por alguns clubes no Campeonato de Placar Handball 1, e o Henrique Carlota, um guarda-redes também com muita experiência, para reforçar ali a baliza do Ismael. O que é que te parece este Ismael? O Ismael é uma equipa que eu sou honesto, tenho sempre um pouco medo, porque nunca sei muito bem aquilo que podemos esperar do Ismael. Acho que eles tanto podem fazer uma época surpresa como ter uma época muito, muito complicada. Sim, eu sou da mesma opinião que tu e acho que se pegarmos na época passada, é o espelho daquilo que é o Ismael, porque no início da época teve uma época um bocadinho, diria, infeliz, e depois a meio da época conseguiu renascer e fez um excelente final de época, e é exatamente isso que tu dizes. Nunca sabemos muito bem o que é que havemos de esperar, aqui com um novo treinador que esteve ao serviço da São Joanense, que mostrou gostar de defesas abertas, sistemas mais pressionantes. Não sei o que é que podemos esperar logo por aí. Ao serviço do Ismael, o Alfredo Torres, tal como tu referiste, é um ponta-direita ainda muito jovem, mas já com alguma experiência, tanto ao serviço do Avanca como do Gaia. Já teve alguns minutos na primeira divisão. Também é um jogador com ligações ao Futebol Clube do Porto. O Henrique Carlota é um guarda-redes já algo experiente e irá com certeza acrescentar essa experiência ao plantel. E o Miguel Salgado é um lateral que também se adapta bem a um lado ao outro e que irá com certeza acrescentar aqui valor a esta equipa do Ismael, que, como tu disseste, não sabemos muito bem o que esperar. Vai depender muito do resto de renovações e contratações que esta equipa fizer, porque não vamos lá com 3 jogadores e um treinador. O Miguel Salgado acho que era daqueles atletas que vai deixar é um lugar difícil de preencher na equipa do Gaia, porque ele defensivamente era verdadeiramente um dos pilares da equipa do Gaia. Já lá estava há 3 ou 4 anos, se eu não me engano, mas era um daqueles jogadores que
que era mesmo um especialista defensivo. Acho que ele não esconde também esse seu papel, e também não acho que haja razão nenhuma para esconder a quantidade de especialistas defensivos que existem no handball e cada vez são mais necessários. Mas o Miguel acho que era também daqueles atletas que se orgulhava se calhar de defender bem, e assim o fazia no Gaia, e agora é uma adição importante realmente ter esse Ismael que não sabemos. Eu quando digo isto não quero dizer que o Ismael seja uma equipa mau ou que vá fazer um mau campeonato. Eu é que sou honesto, ano após ano, quando olhamos para esta equipa do Ismael, nunca sei, é daquelas equipas que eu não sei muito bem aquilo que podemos esperar, se pode fazer um brilharete e surpreender, terminar num sétimo lugar, por exemplo, ou ali a morder os calcanhares a um sexto, ou então ter uma época muito, muito complicada e estar ali a lutar pela manutenção. Porque são sempre equipas algo diferentes, e que também não vemos assim grandes entradas das atletas, como vimos, por exemplo, agora no ABC, não é, Emma? Um ABC que depois de ver André José e a Erek Larsenashvili sair, sequer as duas principais figuras, aquelas que fomos mais destacando ao longo do ano passado, e também João Fernandes, Predrag Rodic e também o Carlos Oliveira, que saiu, o guarda-redes, saiu para o Horta, vão buscar Vinícius Panda Carvalho, que continua assim no continente, isto depois de ter estado ao serviço de São Joanense na época passada, Filipe Moraes, José Paulo Silva e Diniz Mota, um trio de internacionais jovens por Portugal, e o regresso de José Costa ao handball português. Aqui uma mistura, mais uma delas, né? Uma mistura de atletas extremamente jovens, como são o Filipe, o José Paulo e o Diniz, e depois o Panda, que apesar de se calhar já não ser tão jovem, já é um bocadinho mais experiente, mas também não é um jogador assim, um veterano, e depois um José Costa que realmente vem para cá, não é um veterano, mas é um atleta já com muito mais experiência, até experiência internacional, já jogou em França, já jogou em Espanha. O que é que achas? Eu acho, aqui sou honesto, parecem jogadores interessantes para um ABC que realmente também precisa se calhar de alguma estabilidade, e depois de ver aqui estes 5 jogadores sair, acho que também vai ter, o professor Jorge Rita vai ter aqui um papel muito importante a tentar criar alguma estabilidade aqui no Clube de Braga. Sim, acho que aqui o ABC sofreu algumas alterações, porque se nós olharmos para estas 5 saídas, eu aposto que 4 destes jogadores foram titulares em 90% dos jogos do ABC na última época, e sabemos que essas saídas são sempre difíceis de colmatar. A entrada do Panda, deixa-me só corrigir-te, o Panda é de 97, ele é um jogador extremamente jovem, apesar de não parecer. O quê? Sim. Agora não estava mesmo a dar espera. Pois, eu sei. Por isso é que eu fiz questão de dizer, porque eu também, quando soube, não quis acreditar. Estou chocadíssimo. Peço desculpa a quem está a ver e a ouvir, mas não tinha mesmo noção. Pensei mesmo que o Panda já devia ter aí os seus 26 ou 27. Pronto, para lá caminha. Também estamos a falar de 3 ou 4 anos de diferença, mas sabemos que no handball e a este nível faz muita diferença. O Panda, que chegou há 2 épocas a Portugal, na altura para representar o Horta, esteve na última época ao serviço da São Joanense, onde se afirmou como uma das peças importantes, principalmente pela sua característica física e rematadora. É um jogador muito forte e acho que vai dar a este ABC aquilo que ele tem, e oferece muito perigo, e é uma peça bastante importante para esta equipa. Falando aqui agora um bocadinho daquele trio jovem, podemos falar mais de José Paulo Silva, pela boa época que fez no serviço do Horta, um pivô que também é bom defensivamente, ofensivamente acho que é o seu ponto forte, pelo menos para já. É um jogador que tem muito potencial e com certeza vai crescer muito nas mãos de Jorge Rito. Filipe Moraes também é um ponta esquerda que tem dado provas ao longo da sua formação e nos seus jogos internacionais. Na última época no Avanca foi dando durante o tempo de jogo que teve, não foi um jogador que foi muito utilizado, mas foi mostrando aquilo que é capaz. E Diniz Mota, um jogador acho que é ainda mais jovem, eu acho que ele é mais novo do que estes dois, que esteve no Boa Vista e que se foi afirmando, e vamos ver aquilo que ele é capaz de trazer para esta equipa do ABC. Falando aqui do regresso de José Costa, uma casa que bem conhece, é uma adição que acima de tudo vem trazer experiência, vem trazer identidade do clube, e acho que isso é muito importante e que às vezes se vai perdendo. Mas sem dúvida que o José Costa ainda terá muito para dar ao handball português e muito também para partilhar com estes jovens que entram no clube. Ainda estou completamente chocado com o facto do Panda só ter 24 anos.
Completamente chocado. Eu peço desculpa aqui a quem está, mas eu pensava mesmo que o Panda já era mais velho. Também não costumo ir ver a data de nascimento dele assim tantas vezes, mas fiquei mesmo verdadeiramente surpreendido. Mas pronto, Emma, passamos então para o último clube que vamos abordar hoje, a equipa do Avanca, que viu o Ricardo Costa, o seu treinador, sair, viu também o Genilson Monteiro da ponta direita sair, um atleta que eu e tu somos fãs, eu mega fã. Um, e foram buscar, foram buscar o Obradovic, aqui também um regresso a Portugal, um treinador com um currículo invejável e alguém com um nome que só dizer Obradovic, acho que a maior parte das pessoas que segue e acompanham o handball sabe de quem estamos a falar, um treinador que o grande obreiro, um dos grandes obreiros daquela sequência de campeonatos do Futebol Clube do Porto. O que é que esperas desta Avanca? Sabendo que só temos até agora a entrada do Obradovic, eu estou interessado em saber aquilo que vai acontecer, porque não esperava de todo que o Avanca fosse buscar o Obradovic, ou que o Obradovic voltasse para o Avanca, um clube, e com todo o respeito que nós temos pelo Avanca, não tendo a lutar pelos lugares cimeiros da tabela, ou pelo menos aquele top 5, top 6, apesar de ter qualidade muitas vezes para e conseguir bater o pé aos clubes do top 5, top 6. O que é que estás à espera deste Avanca, sabendo de antemão que até agora só temos a informação de que o Obradovic assinou? E acho que isso já diz muito, mas realmente esta chegada de Obradovic acho que apanhou toda a gente de surpresa, ou praticamente toda a gente de surpresa. É esta Avanca que viu perder Ricardo Costa, assim, num momento acho que repentino, e tiveram que procurar uma solução rápida, e normalmente essas soluções rápidas acabam por ser coisas expectáveis, e não foi isso que aconteceu. O Obradovic é um treinador que tem muita história já no campeonato português, já venceu muitos campeonatos, e que é curioso. Eu tive a oportunidade de assistir à conferência de imprensa, não sei se depois tu viste ou não, mas o Obradovic falou em subir o nível do Avanca. Ele, no meu entender, ele deu a entender que gostava de chegar aos lugares da Liga Europa. Eu acredito que ele não fale nisso no imediato, mas para o futuro. Sabemos que o Obradovic é um treinador que gosta muito do trabalho físico. Nós vimos isso no Porto, que o Porto começou a jogar muito mais fisicamente, a ser muito mais forte, mais rápido, e acho que o Avanca, que é um clube que aposta muito na juventude à sua volta, não propriamente não só produtos da casa, mas sabemos que o Avanca tem sempre muitos empréstimos, jogadores cedidos que trazem essa juventude, e por muitas vezes, grande parte delas, com muita qualidade, como foi o caso mais recente de André Sousa. Acho que isso poderá acontecer novamente em Avanca, com alguma juventude, e pegando nos jogadores que irão ficar, mas esta Avanca só começou agora a anunciar as renovações, não sabemos muito bem o que esperar, mas calculo que se trate de uma equipa jovem e muito forte fisicamente, e que com certeza irá ter a garra de Obradovic e irá lutar para fazer uma boa época, para se calhar... Eu não sei qual é a tua opinião, e pergunto-te desde já sobre a última época do Avanca, mas o que eu vi foi um Avanca em que eu tinha, se calhar, expectativas um bocadinho mais altas depois de ver o plantel, em que vimos excelentes jogos em certos momentos, e noutros momentos jogos muito maus que não faziam espelhar a qualidade que o plantel tinha, e por isso o Avanca acabou por não terminar tão bem na tabela classificativa, mas acho que tinha uma equipa para dar mais. E vamos ver então o que é que nos reserva esta época, mas não sei se ficaste com a mesma ideia que eu ou não relativamente à época passada. Eu achei que era uma equipa pouco consistente. Acho que era mesmo essa a melhor. A equipa, mesmo dentro do jogo, era capaz de períodos muito, muito bons, e de períodos em que tinha dificuldade em fazer fosse o que fosse, tanto ofensiva como defensivamente. E aliás, nós ouvimos Ricardo Costa dizer isto numa série de jogos que nós tivemos a oportunidade de estar presentes e de falar com ele no final da partida, em que realmente eu lembro-me de estar num jogo, se eu não me engano, que foi contra o Belenenses, e mesmo num jogo contra o Boa Hora, que eu lembro também estar lá presente, o do Boa Hora e o do Belenenses também, o Avanca acaba por perder, e que realmente a palavra-chave era a falta de consistência, era a falta de, muitas vezes, de frieza e de capacidade
gerir os tempos de jogo, e o Avanca acho que realmente era isso, porque aqueles qualidade tinham mais do que suficiente, e quando as coisas começavam a encarrilar era uma equipa difícil de parar, especialmente com o André Sousa, que nós somos fãs, confessos Somos do fãs de André. tudo que é jovem português que Exato. joga bola de bola. Então, e ainda bem, acho que isto não é problema nenhum, mas o André, pá, a forma como ele joga, ser um central tão frio, ele realmente conseguia colocar aquela equipa a jogar e bem. Um, Só que era isso, muitas vezes a equipa eu acho que acabava por acusar alguma dessa juventude. Uh, Pois, falta de experiência. e agora vai ser interessante ver de que forma é que conseguem manter, sabendo que também saíram muitos jogadores jovens, de que forma é que eles conseguem manter e melhorar agora esse ano. Acho que vai ser interessante ver estes tempos iniciais, tal como o Sporting e a maior parte das outras equipas, temos visto muitas mudanças. Vai ser interessante ver de que forma é que o Obradovic se integra e se apresenta também ao grupo, e de que forma é que o grupo reconhece e recebe as suas indicações. Mas estou entusiasmado para ver esta Avanca, nem que seja só por Obradovic, por o ver de regresso e ver a forma como ele se vai comportar. Acho que vai ser interessante isto, e todas as outras equipas que nós já falámos até agora. Ainda faltam falar de mais equipas, nós temos plena noção disso, só que se continuarmos aqui a falar temos que fazer episódios de 2 horas, e portanto esta é a segunda parte deste episódio de transferências. Vamos fazer uma terceira que depois também vai ser especial, e isto aqui, claro, referente ao Campeonato Placar de Balão, a terceira parte destas transferências na vertente masculina. Emma, não sei se queres deixar aqui uma mensagem a quem nos está a acompanhar neste regresso no intervalo, depois aí 2 ou 3 semaninhas de pausa. Claro, eu tenho sempre mensagens para dar aos nossos Eu sei. seguidores. Eu sei que tu sabes. Além de tudo, agradecer o acompanhamento que nos deram no Portugal Olímpico, apesar de teres falado isso um bocadinho no início deste episódio. Acho que foi das melhores edições de diretos no Instagram que nós tivemos, se é que lhes Eu diria que podemos foi a melhor. chamar assim. Eu diria que foi a melhor, de longe a Pronto, melhor. exatamente, foi a Coloco-a já melhor, no sem topo. dúvida. E em que tivemos seguidores muito fiéis e muito ativos, e que permitiram que a nossa conversa fosse sempre mais interessante. Fizemos quase ali, sei lá, 1h30 de direto num dos episódios, ali a aguentar até ao jogo da madrugada, e por isso agradecer a todos que nos acompanharam, que enchem-nos o coração, acho eu, que posso dizer assim, Sim, sim. de nos acompanharem, de interagirem connosco, e também dos bons comentários que nos dirigiram, que eu fiquei toda babada, ainda estou, e continuem a mandar comentários bons para mim, e críticas podem enviar por mail ou por carta registada para o Léo. Eu não me importo, eu posso levar com as críticas, também ainda sabemos que aqui na dupla tem que haver sempre o mais fraquinho, eu assumo essa posição, mas agradecer a todos os que estiveram realmente connosco nesse Portugal Olímpico, porque surpreendeu-me. Eu e a Emma estávamos um pouco receosos relativamente ao tipo de interação que iríamos ter nesse Portugal Olímpico no Instagram. Sabemos que normalmente as pessoas podem ser um bocadinho mais... não nervosas, mas um bocadinho mais tímidas, e não deixar lá as suas opiniões, mas não, nós tivemos em todos os jogos um grupo extenso ainda de seguidores assíduos que iam lá, comentavam. Chegávamos a ter conversas paralelas, eu e a Emma a falar de alguma coisa, e nos comentários a terem discussões acesas num bom sentido sobre outros temas, o que foi espetacular, e acho que foi bom para toda a gente, não só para nós, como para quem nos acompanhou, para quem estava sem o som e só queria estar a ler os comentários. Acho que foi realmente muito interessante, e por isso agradecer a todos os que nos acompanharam neste Portugal Olímpico e que continuam a acompanhar aqui na 7 metros. E no intervalo, relembrar também que temos as nossas estampas que lançámos há 1, 2 semanas, os designs e as cores diferentes, não foi, Emma? Se calhar 3 semanas. Lançámos. Estão Lançámos, e portanto no lançámos, continuam lançadas, continuam disponíveis, não são essas como todas as outras que nós já tivemos lançado, que temos lançado agora ao longo dos últimos meses. Portanto, agradecer a ti que nos acompanhas e que nos apoias, não só aqui a veres e a ouvires, mas também a partilhares com os teus gostos, com os teus comentários, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, na Twitch, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, mas também que compras as nossas sweats, compras as nossas t-shirts, e que nos acompanhas e que nos apoias assim dessa maneira, para nós podermos continuar a fazer isto, a tentar fazer isto cada vez com mais qualidade, e tentarmos fazer mais e melhor para ti, que no fundo é para ti mesmo que nós fazemos isto e que continuamos aqui a 7 metros. Portanto, Emma, não sei se queres deixar aqui, mandar um beijinho, um abraço, ou posso encerrar? Sim, posso mandar beijinhos e abraços para todos os que nos dirigem os elogios tão bons, os que interagem connosco e que alimentam este projeto.
mesmo que eu estou aqui a falar dos elogios que recebemos, mas só todo o tipo de interação que fazem connosco em qualquer rede social ajuda-nos a crescer e é isso que nos alimenta e que nos faz trabalhar todos os dias para que a 7 metros continue a crescer. E obrigada. Um beijo e um queijo, como a Maria Ema beijo. Bastos costuma dizer. Da minha parte é tudo, da parte da Maria também. Este é mais um episódio do No Intervalo. Não é assim que eu termino. Eu já me ia esquecendo, isto já passa muito tempo, mas eu não posso terminar assim. Portanto, eu vou terminar como deve ser. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.